Decano, agora eles anunciaram um grupo de trabalho permanente até a reunião do G20 para ali talvez ter um novo passo, de novo anunciado pelos chefes de Estado, Lula e Joe Biden, nessa parceria estratégica pró-Amazônia que conta agora com o ingresso dos Estados Unidos. Conta pra gente essa chegada dos americanos, que ganho dá para o nosso fundo da Amazônia, querido. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, o desafio não é trivial, né? Você zerar o desmatamento em 7 anos, depois dessa base altíssima da qual a gente está saindo. Veja qual foi a experiência da Marina Silva, que a gente está vendo aí, que tem uma enorme credencial internacional, porque entre 2004 e 2012 foi uma redução de 84%. Um trabalho colossal em 8 anos, 7 a 8 anos. 84% não são 100%. Hoje eu estava conversando com o Celso Leme, que é um professor da UFRJ, da Faculdade lá de Administração, que fez um estudo sobre isso e falava que se o Brasil não zerar até 2030, haverá muita dificuldade de atingir o zero emissão líquida até 2050. E aí eles já estão trabalhando com a hipótese de que não vai zerar o desmatamento, porque envolve muitas coisas, é algo complexo. Então, já estão trabalhando, e os outros 50% das nossas emissões, que é toda a indústria e tudo isso. De qualquer forma, respondendo diretamente à sua pergunta, a gente tem, de fato, aquele ponto de partida entre 2009 e 2018, o fundo recebeu 3 bilhões e 400 milhões. Quando o presidente Bolsonaro entrou, o fundo ficou paralisado. E segundo o Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES, que é o gestor do fundo, hoje o saldo é de 5,4 bilhões, porque 1 bilhão e 800 milhões não foram usados, né, ficaram ali restante ali esse dinheiro, e agora já entrou mais dinheiro. Então, aliás, já entrou mais dinheiro, ficou guardados aqueles 3 bilhões e 400, na verdade aquilo é o saldo de 2018 e chegaram mais 2 bilhões. Né? Então, agora, veja, antes eram apenas Noruega e Alemanha, né? A Noruega participando substancialmente e a Alemanha com um valor menor, 3 bilhões da Noruega, 600 milhões. E aí vai, né, Lori, você trazer aquele contexto que é como, assim, a gente está aqui no Brasil ainda falando de... Hoje a pauta é a reoneração da gasolina, né? Porque estavam baixando o preço de combustível fóssil. Por que Noruega e Alemanha entraram com tanta força no fundo e, na verdade, se tornaram os mantenedores do fundo? Porque eles estão, sim, far away, né? Décadas à frente aí na discussão de economia limpa, né? Investimento em meio ambiente. E porque o mundo está com dificuldade, com a invasão da Ucrânia e as sanções contra a Rússia, de cumprir as suas metas, né, da COP26 e COP27. A Alemanha está recorrendo ao carvão, por exemplo. Então, uma forma de compensar essas maiores emissões, ou a não redução das emissões, é ajudar a Amazônia a capturar esse carbono que está sendo emitido lá na Europa. E aí entram outros parceiros que sinalizaram que querem participar e que nunca participaram do fundo. Canadá, Austrália, Reino Unido, França, Espanha e Estados Unidos. Esses todos são inéditos? São inéditos. Essas parcerias são inéditas. Entre 2009 e 2018, foram só Noruega e Alemanha. E aí, Lorival, isso é pós-Lula? Isso tudo é Lula. Tudo isso é Lula, né? Porque Noruega e Alemanha voltaram, estavam fora, o fundo estava paralisado. Para a gente lembrar, né? Bolsonaro dá aquela declaração num desses cercadinhos, né? Eu não preciso do dinheiro deles, eu dou conta de cuidar disso aqui do meu jeito, eu não preciso desse dinheiro. E aí o desmatamento e as queimadas bateram recorde, né? E a Noruega agora já entrou com 1 bilhão de reais novos e a Alemanha com 200 milhões de reais. Na próxima tela, a gente vai falar da expansão das atribuições do Fundo Amazônia, exatamente porque a situação se deteriorou muito. Quando a gente viu com a questão dos povos indígenas, não só os Yanomami, a morte do Bruno e do Dom, enfim, o assédio, né, a hostilidade aos indígenas, a falta de garantias nas próprias terras deles. E o garimpo ilegal, que cresceu muito, né, de forma descontrolada. Então, o Aloysio Mercadante, gestor lá do BNDES, ele anunciou essas duas novas
atribuições do fundo, além das clássicas, que são combate ao desmatamento, com fiscalização, controle do território e o cadastro e ajuste das fazendas, porque isso é bem importante, porque você chega a uma fazenda que não está cumprindo a lei, que no caso da Amazônia é 80% de reserva legal, que é muita coisa, o Código Florestal é muito rigoroso com a Amazônia, 80% daquela fazenda não pode ser desmatado, né? E aí, muitas vezes, o fazendeiro extrapolou aquilo, não está naquele patamar. E aí você tem que ter verbas para ajudar aquele fazendeiro a se ajustar, a restaurar, a regenerar aquela floresta, fazer o cadastro ambiental rural, enfim, controle do território. Tudo isso é como esse dinheiro vai ser gasto, Daniela.